Muito bom dia a todos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo a você e a sua família. Louvado seja Deus por essa manhã. Que bom que você está aqui, você viu que pessoa bonita que está do seu lado aí? Dá um oi para ela, fala, se você não falando, fala bom dia. Que bom estar aqui com você, aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui nessa manhã, de portas abertas, agradecidos a Deus pelo privilégio de poder compartilhar do Evangelho dele de forma pública e livre. Se você está aqui nos visitando, seja muito bem-vindo. Sua presença aqui no nosso meio é especial. No final dessa celebração, se você assim desejar, ali do seu lado esquerdo, na saída, sempre tem um pessoal ali querendo te dar um presentinho, um abraço, para que você realmente possa se sentir assim, acolhido. Amém? Nós vamos continuar a nossa série de mensagens, Espírito Santo. Essa é uma série de mensagens que realmente tem confrontado a nossa igreja, a nossa vida, tem nos ensinado muito a como enxergar o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, o que significa ser cheio do Espírito Santo, entender o agir do Espírito Santo na nossa vida, e tem sido realmente uma bênção. Já há alguns domingos que nós temos caminhado no livro de Atos dos Apóstolos, que por muitos é conhecido como Atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo na vida da igreja, e nós temos durante essa série meditado, expondo aqui todo o livro de Atos, e hoje nós chegamos em Atos, capítulo de número 4, eu já peço que você pegue a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia aí no seu celular, pegue o seu esboço. Se você não pegou o seu esboço, se você assim desejar, lá na porta também, tem um esboço para você preencher aí, para você levar para sua casa e meditar nessa palavra durante a semana. Nós leremos Atos 4, a partir do verso de número 14, continuando assim a exposição das Escrituras. Atos de número 4, a partir do verso 14. Leremos até o 22. Diz assim a santa palavra de Deus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças nessa manhã mais uma vez. A tua presença e o Senhor presente no nosso meio é a nossa motivação de estarmos aqui. Tua palavra nos garante que aonde nos reunirmos em Teu nome, o Senhor ali estaria, e nós estamos reunidos nessa manhã no nome de Jesus. Reunidos aqui para cultuar a um Deus eterno. Viemos aqui, Senhor, não buscar algo, as Suas mãos ou as Suas bênçãos, mas viemos aqui de forma racional. Diante do Teu altar, colocar a nossa vida. Entregamos ao Senhor a nossa vida, a nossa vivência, colocamos diante do Teu altar tudo aquilo que temos, somos, aquilo que pretendemos ser ou ter, dedicamos tudo ao Senhor.
Esse é o nosso culto e fazemos isso e fizemos isso através das músicas, dos louvores, que dizem o quanto o Senhor é bom e o quanto o nosso coração está devoto a Ti. Nesse momento, Pai, nós pedimos que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito, presente no nosso meio, possa iluminar o nosso entendimento, abrir o nosso coração, guiar a nossa vida de acordo com a Tua verdade. Estamos aqui carentes de instrução, carentes de direcionamento. Pai, precisamos do Senhor para que o Senhor realmente fale conosco. A Sua palavra foi lida, será exposta e nós meditaremos nela juntos nessa manhã. E que o Senhor fale ao nosso coração, transforme a nossa vida através dessa palavra viva e eficaz dessa manhã. Nós oramos, gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. A fé cristã não é um conto de fadas. A nossa fé, ela não é criada e não foi criada diante de um mito. Não foi uma lenda que originou o cristianismo. A nossa fé não se baseia em histórias inventadas. A nossa fé não se baseia e não se apoia em mitos ou lendas. O cristianismo não começa assim, era uma vez. Não é um conto de carochinha. A fé cristã, ela se apoia em fatos históricos. A fé cristã, ela existe mediante a muitos e muitos testemunhos confiáveis. Se apoia em algo sólido, em algo concreto. Não é uma história inventada, como o Curupira ou como uma lenda urbana. Nós cremos em algo concreto, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, não é um personagem inventado. Não é um personagem de um conto de fadas. Jesus Cristo de Nazaré existiu. Jesus existiu historicamente. Jesus caminhou por essa terra, Jesus fez os seus milagres. Jesus existiu em carne, em osso, em verdade. E isso é comprovado. Jesus de Nazaré viveu e ele dividiu a história humana. Nós vivemos na era cristã, o que dizemos depois de Cristo. Ele separou a história no meio. Jesus viveu no primeiro século. Ele viveu ali no reinado de Herodes o Grande. Jesus Cristo viveu sobre o governo de Pôncio Pilatos, que era governador romano na Judéia. Ele viveu sobre o império de Tibério César. Jesus Cristo de Nazaré é uma personagem histórica. Todos esses personagens, eles não são citados apenas na Bíblia Sagrada, que é a nossa doutrina de fé e prática. Esses personagens são personagens históricos, confirmados por toda a história secular. Jesus Cristo viveu. Fontes seculares e fontes históricas mencionam Jesus Cristo de Nazaré. Ele pisou nessa terra. Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, um historiador judeu, ele menciona Jesus como esse homem sábio, como esse rabino sábio, realizador de feitos extraordinários. Flávio Joséfo, nos seus escritos, ele confirma a crucificação de Jesus sobre a condenação de Pilatos. Um historiador judeu, que não era cristão. Outro historiador do primeiro século, Tácito, também afirma que Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, foi executado durante o governo de Tibério. Jesus Cristo de Nazaré foi crucificado por Pôncio Pilatos. Esse historiador, Tácito, também nos seus escritos, ele registra e ele reconhece essa rápida expansão daquilo que se conhece hoje como cristianismo. Registro histórico de um historiador romano do século I. Alguns outros registros também
como o de Plínio, o jovem assim conhecido, que foi um governador romano do século II. Ele tem várias cartas, escreveu algumas cartas ao imperador da época, imperador Trajano, e ele registra algo sobre os cristãos. Nas suas cartas para Trajano, ele pergunta: olha, como eu devo agir com essa crescente seita, assim conhecida por eles? Ele registra nas suas cartas, ele relata, ele diz: olha, eu estou interrogando, estou prendendo essas pessoas, estou punindo esses que dizem adorar Jesus de Nazaré. Eu não encontro nada eu encontro de crime no meio deles, nada de adultério, nada daquilo que era condenável de sua época, mas eu os questiono e eu não sei o que fazer. As minhas acusações são inofensivas, mas está registrado no século II essas cartas, onde ele diz: olha, como eu vou lidar com essa crescente e essa contagiosa seita que se levanta no nosso meio? Evidências de uma fé concreta. Nossa fé não é inventada. Nossa fé, ela é comprovável. Até os inimigos de Jesus confirmam isso. Olha, Jesus Cristo viveu. Ele foi crucificado. E ele deixou muitos seguidores dispostos a morrer por ele. É isso que a história mostra. Não somente a Bíblia e a história do cristianismo, mas a história secular. Todos os escritos comprovam: Jesus Cristo de Nazaré existiu. Não somente isso, mas de igual forma, a Bíblia, o nosso manual de fé e prática, também é facilmente autenticável. A Bíblia Sagrada não é um texto de pessoas simplesmente emocionadas. A Bíblia Sagrada não é um texto qualquer. Existem muitas evidências que provam a autenticidade das Escrituras Sagradas. Não sei se você sabe, mas existem mais de 5.800 manuscritos do Novo Testamento somente em grego. Juntando as outras línguas, os milhares de manuscritos que também existem em latim, em outras línguas, chegam e são mais de 24 mil manuscritos somente do Novo Testamento. Isso torna, talvez, o texto antigo mais confiável que existe. É o texto antigo mais atestado. Nenhum outro livro antigo chega perto da autenticidade das Sagradas Escrituras. Historicamente, obras de filósofos como Platão, como Aristóteles, que não são questionáveis pela história, não chegam nem perto, possuem pouquíssimas cópias comparadas com os manuscritos bíblicos. A nossa fé, a base da nossa fé, oferece um nível de confiança extremo, historicamente, textualmente, muito superior a qualquer outro texto grego ou filósofo. A Bíblia Sagrada, alguns manuscritos do Novo Testamento, eles são datados com menos de 100 anos após os eventos. E isso, comparado a outros escritos antigos, é extraordinário. Extraordinariamente comprovável. A Bíblia, ela tem se sustentado por séculos. E não porque não existe nenhum tipo de questionamento ou por falta de questionamento. Muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada sobreviveu justamente por resistir a todos os questionamentos. Comprovável. É uma fé sólida. É uma evidência concreta. E além de todas essas evidências históricas de Jesus, de todas essas evidências da autenticidade das Sagradas Escrituras, desse livro que nós baseamos a nossa fé, nós temos ainda uma evidência viva que são os discípulos de Jesus.
É uma evidência viva da ressurreição de Cristo. Desde o primeiro século. O que fazia homens simples arriscarem a sua vida, enfrentarem perseguições, enfrentarem a morte, por algo que eles diziam ser verdade. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém dá a vida por uma mentira. Se tudo fosse uma mentira, nós não teríamos os primeiros cristãos dando a vida por isso. Eles dizem: olha, eu vi Cristo ressurreto. A morte não tem mais poder sobre mim. O sofrimento não tem mais poder sobre mim. Eu não estou vivendo por uma mentira. Essa é uma evidência viva da fé que cremos. Da fé que dizemos professar. Existem muitas evidências. Milhares de evidências. Tudo isso são evidências externas, históricas, são evidências documentais, comprováveis, autenticáveis, e elas apontam que o cristianismo é sim verdadeiro. Mas existe uma evidência ainda maior. Existe uma evidência que supera todas essas. Existe uma evidência que é mais próxima de mim e de você. Existe uma evidência mais viva, uma evidência que é impossível de ser negada. A maior evidência do Evangelho de Cristo Jesus é uma vida transformada pelo Espírito Santo. Essa é a maior evidência do Evangelho. Nós temos muitos documentos, história, muitas coisas para comprovar aquilo que cremos, mas não existe uma evidência maior do que você, transformado pelo Espírito Santo. Essa é a maior evidência do poder do Evangelho. Essa é a maior evidência daquilo que cremos, professamos, pregamos e vivemos. A maior evidência é uma vida transformada pelo Espírito. Nós estamos aqui diante desse texto, dessa parte de Atos dos Apóstolos. E para você que não conhece toda a história de Atos dos Apóstolos, eu quero contextualizar você. Cristo Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ficou um período com seus discípulos depois de ressuscitar e foi assunto aos céus. Deixando uma promessa: olha, fiquem em Jerusalém, que do alto descerá sobre vocês o poder do Espírito Santo. E assim acontece. Em Atos 2 nós vemos a descida do Espírito Santo de forma audível, visível, enchendo aqueles discípulos que eram covardes de coragem, deixando aqueles discípulos que estavam presos com medo dos judeus, agora presos por falta de medo dos judeus, mudando totalmente a vida daqueles irmãos simples que estavam reunidos naquele cenáculo. Pedro, depois da descida do Espírito Santo, prega uma mensagem e 3.000 pessoas se convertem. Em outra ocasião, como nós já vimos e temos exposto aqui, eles estavam indo 3 horas da tarde ao templo. Estavam indo na tarde da vitória. Pedro e João se dão de cara com um paralítico na porta chamada Formosa e olha para eles e diz: talvez aquilo que alguns de nós podemos dizer aqui com mais propriedade: não temos prata nem ouro, mas em nome de Cristo Jesus o Nazareno, levanta e anda. E esse homem fica de pé, mais de 40 anos paralítico. Pedro prega um outro sermão e a igreja cresce para 5.000 membros. Isso gera muita inveja e muita pressão do sinédrio e das autoridades religiosas de Israel. E eles são presos e são levados a discursar e a defender aquilo que estavam pregando diante do sinédrio. E nós já aprendemos muito com essa história, mas nós chegamos aqui nesse ponto, onde eles estão diante do sinédrio, e o sinédrio não sabe o que fazer. Existe uma evidência concreta: um homem foi transformado. O sinédrio pode falar o que for, pode acreditar, pode não acreditar, pode tentar calar, pode tentar pressionar, mas não tem como fugir de uma evidência de um homem transformado. Está aí.
Eu não acredito em Jesus Cristo de Nazaré e que Ele pode fazer milagres ou que ainda vive. Tudo bem, mas está aí. 40 anos aleijado, está de pé. Uma evidência concreta. Nós estamos diante disso. Um paralítico, conhecido por todos, agora está de pé. A fé que esses discípulos professam e pregam não são mais uma teoria comprovável apenas. Não é historicamente comprovável, não é apenas autenticável, mas se tornou uma realidade visível. Mostrou essa evidência do agir do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age, existem algumas evidências que nós vemos. Existem algumas evidências do agir do Espírito Santo. É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. À luz desse texto, eu quero compartilhar e ver com vocês algumas evidências desse agir do Espírito Santo. Nós temos orado por isso. Nós temos clamado pelo agir do Espírito Santo no nosso meio. Nós temos clamado para a manifestação concreta do Espírito Santo nas nossas celebrações. Que Ele simplesmente invada a nossa celebração de forma que a nossa liturgia vá por água abaixo. É por isso que nós temos clamado. Mas quando o Espírito Santo age, existem algumas evidências. E se você está aí com o seu esboço, você pode pegá-lo para preencher juntamente comigo. Que a primeira evidência do agir do Espírito Santo é uma transformação visível e inegável. Preencha aí no seu esboço, uma transformação visível e inegável. Olha o que o verso de número 14 diz. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Uma evidência visível, inegável, eles podiam ver ali com eles um homem curado. Essa é a primeira evidência que eu vejo. Quando o Espírito Santo age, acontece uma transformação visível. Uma transformação que ninguém pode negar. Todo o sinédrio, aquelas autoridades religiosas, os anciãos, os mestres da lei, eles não começaram a crer em Jesus. Eles olharam aquele paralítico de pé e não disseram: olha, nós também cremos a partir de agora em Cristo Jesus ressurreto. Eles não começaram a crer em Jesus. Muito pelo contrário, eles queriam desacreditar os apóstolos e impedi-los de falar nesse nome, Jesus. Mas uma coisa eles não conseguiam negar: o milagre. O homem estava lá diante deles. É inegável, é visível. Eles não creem, mas o homem estava lá, transformado, curado diante deles. O Espírito Santo sempre deixa uma evidência externa quando ele age. É sempre aparente, é sempre perceptível. O Espírito Santo é visto na nossa vida. Quando o Espírito Santo age, algo externo acontece. E isso eu não estou dizendo do seu estilo. Não estou dizendo da roupa que você usa. Não estou dizendo do seu corte de cabelo. Do modo como você se veste ou da sua opção por se vestir de alguma forma. Em um momento a igreja acreditou que era assim. Inclusive no meu tempo de menino, antes de vir para Astorga, quando eu era apenas um pequeno garoto inocente, eu gostava muito e queria muito tocar bateria. Mas ao mesmo tempo eu queria e gostava muito de ter cabelo comprido. E na época, quando eu era menino, nessa época a igreja não achava que o cabelo comprido era uma evidência externa de o agir do Espírito Santo. Então eu não tocava bateria. Muito pelo contrário, o cabelo comprido meu era uma evidência externa de rebeldia. E não era, eu só gostava de ter o cabelo grande.
Minha cara sempre foi muito grande, eu deixava o cabelo para ver se ela ficava um pouquinho menor, mas nunca consegui. A evidência externa minha são as bochechas, isso eu devo à família Alves. Mas evidência externa não é isso. Não é uma saia comprida, uma gravata, uma camisa. Isso diz muito também. Você ser comportado, você ser prudente no modo de vestir. Mas não é isso a evidência do Espírito Santo de forma externa na sua vida. Senão eu estaria perdido. Eu estou aprendendo agora a skin pastoral. O pessoal sabe quando eu vou pregar que eles falam, ó, Juan tá de camisa, hein, vai pregar. Não fazia parte de mim, eu estou aprendendo. Fui ministrar a ceia no hospital essa semana, enquanto eu estava ali preparando a ceia com uma irmã da nossa comunidade, conversando com ela, entrou uma enfermeira, falou, esse aqui é o pastor da minha igreja. Ela olhou e falou, sério? Eu falei, pois é. Ore por nós. Mas porque talvez não é essa aparência externa de que eu estou falando para você. Não é o seu modo de vestir, o seu estilo. Mas todas as vezes que o Espírito Santo age, existe sim uma evidência externa. Isso significa, não é que você tem que trocar sua camisa, sua roupa, sua saia, tirar teu boné, usar uma gravata, não. Isso diz sobre a sua vida pública. Isso diz como o modo que as pessoas veem você. Como você vive a sua vida pública. É você conseguir externalizar de alguma forma a fé que você diz que está dentro de você. Quando o Espírito Santo age, algo aparece e o mundo percebe. O mundo percebe que você é cheio do Espírito Santo. O texto não diz que o Sinédrio creu em Cristo Jesus, mas diz que eles não puderam negar. Talvez as pessoas não vão crer no Jesus que você diz professar, mas eles não vão poder negar que você está diferente. Talvez eles nunca creiam no Cristo que você diz que é o teu Senhor, mas eles não vão poder negar, você melhorou. Você está diferente. Você está mais parecido com o Cristo que você diz que é o seu Senhor. Externamente. Não só aparente, mas nas atitudes, no modo como vive. Isso que é uma percepção visível, uma evidência palpável do agir do Espírito Santo. É olhar e falar assim, o João está diferente. Meu irmão está diferente, hein? Melhorou. Outros, do contrário, evidenciam a fé cristã de forma que pioram. Se tornam mais secos, mais rudes, mais julgadores, mais juízes de tudo. Isso não é a evidência do agir do Espírito Santo. Isso é a evidência do agir de uma religiosidade fria. Porque quando o Espírito Santo age na nossa vida, as pessoas percebem, podem não acreditar na nossa fé, mas dizem, ele mudou. Ele está diferente. O maior argumento, a maior evidência do Evangelho é um homem transformado. É um paralítico de pé. É um coxo andando. É um cego vendo. É um bêbado sóbrio. É um drogado limpo. É um blasfemo agora reverente diante de Deus. É um ladrão honesto. É um trapaceiro honesto. É um avarento generoso. Essas são as evidências do agir do Espírito Santo. Um pecador regenerado. Algo aconteceu. E isso é visto, percebido. É aquele que era medroso, agora ousado diante das escolhas. É sobre isso que eu estou falando quando eu digo, olha, uma transformação visível e inegável é você vivendo, sendo movido pelo Espírito Santo. Perceptível, entende? Visível. É a primeira evidência. O homem estava lá de pé, ele era paralítico e agora está andando. É você no seu trabalho. Você era encrenqueiro, agora você é bondoso. É você na sua família. Você era o briguento, agora você é o pacificador.
É você no mundo dos negócios, era o trapaceiro, agora você é honesto. É você administrando as suas coisas, você era um avarento, agora você é um generoso. Essas são as evidências de uma transformação visível e inegável do agir do Espírito Santo. Mas mais do que isso, uma segunda evidência do agir do Espírito Santo é essa: obediência a Deus acima dos homens. Obediência a Deus acima dos homens. Você pode preencher aí no seu esboço: obediência a Deus acima dos homens. Olha o que diz o verso de número 19. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. A autoridade de Deus na nossa vida está acima de qualquer autoridade de qualquer homem. A autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade. Até mesmo da sua esposa, irmão. Se Deus mandou, e a esposa falar ao contrário, aí complica, mas vai na fé. No céu você terá sua plena recompensa. Nenhuma autoridade está acima da autoridade de Deus. Pedro e João sabiam disso. Estavam diante das autoridades de Israel, dos anciãos de Israel, dos mestres da lei, de toda a autoridade da religião de Israel. Mas eles estavam plenos, com a plena certeza que as ordens do mestre deles, que era Jesus Cristo de Nazaré, ela: preguem o evangelho até os confins da terra. Essa era a ordem. Nenhum tipo de autoridade pode substituir a ordem de Jesus Cristo para você. Nenhuma autoridade está acima da autoridade de Jesus. Eles não estavam sendo rebeldes com a religião da época. Eles não estavam sendo arruaceiros com o templo e com a organização religiosa de Israel. Eles estavam sendo obedientes. Julguem os senhores. Cabe a nós obedecer a Deus ou a vocês. Nós não vamos deixar de pregar porque alguém disse para nós: pare de pregar. A igreja não vai deixar de funcionar quando alguém disser: olha, as portas terão que fechar. Nós obedecemos a Deus e não a nenhum outro tipo de governo. Quando existe esse conflito, nós precisamos ter a plena consciência de quem é que governa a nossa vida. A obediência dos apóstolos nessa parte de Atos fala mais alto, talvez, do que o próprio milagre. Porque não é fácil obedecer diante da pressão. A obediência dos apóstolos fala tão alto quanto o milagre. E é importante a gente pensar nisso, porque nem sempre vai ter um milagre. Eles estavam diante da evidência concreta de que aquele paralítico estava andando. Fácil obedecer. Mas e quando não tem milagre? E quando não tem o sobrenatural, quando não tem o extraordinário? Porque nem sempre tem. Inclusive, muitas vezes não terá. Nem todas as circunstâncias e as bifurcações da vida, onde você tem que fazer uma escolha, vai ter um paralítico de pé, para você saber: não, eu posso fazer a escolha certa, porque Deus é o Deus de milagre. Nem sempre vai ter um paralítico andando. Nem sempre o milagre acontece. E é nesses momentos que a nossa obediência se torna a evidência do Evangelho. Quando não tem um milagre, qual que é a evidência do poder do Evangelho? A obediência. Mesmo sem o milagre, nós somos obedientes. Mesmo em circunstâncias negativas, obediência. Obediência acima de tudo, nas horas da privação, nas horas da provação, na hora da promoção. Obediência. São nessas horas que o diabo vem negociar com você. É nessa hora que o diabo vem e fala para você assim: olha,
se você não ceder, você vai se prejudicar. Você não abrir mão dessa convicção de fé, você vai se prejudicar no teu emprego. Se você continuar abrindo a tua boca para falar desse seu Jesus, você vai perder sua família. Se você continuar obedecendo às sagradas escrituras e vivendo dessa forma, você vai perder o teu conforto. Se você continuar obedecendo ao seu Deus e não obedecer ao seu patrão e fizer tudo que ele mandar de forma desonesta, você vai ficar na rua. São nessas horas que vem o conflito. Se você não fizer uma forcinha, der uma propina aqui, você não vai fechar esse contrato. Se você não mexer os pauzinhos ali nessa licitação, tua empresa vai perder, rapaz. E é nessas horas que a evidência do poder do Evangelho se dá pela obediência. Não importa as circunstâncias e os resultados. A obediência do discípulo de Jesus é a evidência do agir do Espírito Santo. Não é se deu certo a evidência, é se foi obediente. A maioria dos primeiros cristãos foram obedientes e isso os levaram à morte, à martirização, à crucificação, decapitação, ao sofrimento. Porque a evidência do Evangelho não é o conforto, mas é a obediência. Uma vida que está dando certo não é uma vida que você está confortável, que você está cheio da grana, que você está vivendo os melhores anos da sua vida financeiramente, familiarmente. Não é isso. A evidência do poder de Deus na sua vida. A evidência do poder de Deus na sua vida é você permanecer obediente, mesmo quando não tem o emprego, mesmo quando não tem a comida, mesmo quando não tem a provisão do dia, é você permanecer fiel. Essa é a evidência do agir do Espírito Santo. Obedecer a Deus é sempre a melhor escolha. Nem sempre haverá um paralítico curado publicamente, como no texto que nós lemos, mas sempre haverá uma escolha: obedecer a Deus ou negociar os princípios de Deus. Sempre haverá essa escolha. E uma vida obediente fala mais do que muitos discursos, pregações ou muitos milagres. Uma vida obediente fala muito mais alto. Existem evidências do agir do Espírito Santo quando alguém escolhe obedecer, mesmo perdendo. Existe evidência do agir do Espírito Santo, mesmo quando você é pressionado, mas permanece fiel. Existe evidência do poder do Espírito Santo e do agir do Espírito Santo quando você mantém os seus princípios, mesmo diante das críticas e mesmo diante da pressão. Essa é a segunda evidência do agir do Espírito Santo. Obediência. Obediência a Deus, acima dos homens, acima de qualquer outra coisa. Em último lugar, terceiro lugar, a terceira evidência do agir do Espírito Santo é um testemunho que não pode ser calado. Um testemunho que não pode ser calado. Olha o que o texto diz no verso de número 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não tem como. Nós não podemos deixar de falar. Quem viveu, quem provou do agir de Deus, não consegue ficar quieto. Não consegue ficar em silêncio. Provei do agir de Deus, foi legal. E vida que segue. Quem provou do genuíno agir do Espírito Santo na vida, não fica em silêncio. Quem não viveu, talvez você não viveu nenhum tipo de agir do Espírito Santo na sua vida. Você não teve nenhuma experiência com Deus. Mesmo assim, você pode falar de Deus. Talvez você nunca teve uma experiência com Deus, mas você pode.
Você fala de Deus, é o Deus que você foi ensinado, que teus pais te conduziu nesse caminho. Você pode falar de Deus, mas quem viveu não consegue deixar de falar de Deus. Quem não viveu pode falar ou não, mas quem viveu não pode, não consegue ficar calado diante do agir do Espírito Santo. O testemunho, ele não nasce da obrigação. Nós dizemos sempre, olha, pregue o evangelho onde você for. Fale de Jesus. Traga um aqui com você domingo que vem. Aquilo que está fazendo bem para você vai fazer bem para o teu amigo. Fale desse Jesus que transformou sua vida. A gente diz para você isso, mas isso não é uma obrigação. Não pode ser uma obrigação. Isso nasce de uma experiência com Deus. Nosso Deus, ele é um Deus experimentável, relacionável. E essa relação com Deus sempre culmina nisso, no testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Olha, nós ouvimos, nós vimos, nós não podemos nos calar. A nossa fé, ela é baseada nessa vivência real com Deus. Um Deus que está vivo. Nós temos muitas religiões no mundo, onde adoram outros deuses. Eles dizem, olha, são deuses poderosos, são grandes, são deuses que fazem milagres, são deuses que mudam caminhos, trajetórias, mas não são relacionáveis. Estão lá longe, são deuses poderosos. Eu ouvia um pastor dizer, falar, nossa, Alá, dizem de Alá com tanto poder, Alá é grande, Alá é poderoso, Alá, mas Alá está lá. O meu Deus está aqui. Meu Deus está do meu lado. Meu Deus é relacional. Meu Deus quer saber do meu dia a dia. E esse tipo de experiência sempre culmina no testemunho. Sempre culmina em algo que você fala. Olha, nós vimos. Nós ouvimos aqui domingo. Nós experimentamos o agir de Deus. E agora, nos calamos? Jamais. Nós testemunhamos. O silêncio talvez seja uma negação daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você ficar quieto, talvez você está negando aquilo que Deus fez. Esses apóstolos não estão fazendo, olha, não estão fazendo isso. Deus curou, Deus fez, Deus salvou, Deus transformou. Ficar em silêncio seria negar a própria obra de Deus. Testemunharemos. Ser uma testemunha de Cristo é talvez a primeira evidência que Cristo nos diz para fazer. Nós passamos por esse texto já nessa série, mas Atos, no primeiro capítulo, ali no verso de número 8, Jesus está dizendo assim, olha, vocês receberão poder quando descerem sobre vocês o Espírito Santo. Essa é a promessa do meu Pai. Vocês receberão poder. Para quê? Para vocês ficarem dentro do cenáculo, curtindo a vibe do Espírito Santo. Para vocês ficarem dentro ali da igreja de vocês, celebrando e vivendo confortavelmente. Não. O texto diz, receberão poder quando do alto descerem sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Essa é a motivação. Esse é o propósito da descida do Espírito Santo. Vocês receberão poder para quê? Para testemunharem até os confins da terra. John Stott diz que testemunhar não é um ministério específico, mas é a identidade de todo cristão verdadeiro. Não é para alguns. Quem é cristão aqui? É você. Ser testemunha é para você, não é para mim. Não são para os profissionais da fé que estão vivendo de maneira integral, vivendo do Evangelho, que precisam ser testemunhas. É para você. É para todo cristão. Não é um ministério exclusivo, específico, mas é a identidade do cristão.
A igreja de Jesus existe, sim, para a gente viver isso que a gente vive, para a gente experimentar do poder de Deus aqui, para a gente ser cheio do Espírito Santo nas nossas celebrações, mas também para testemunhar daquilo que tem acontecido aqui. Não é para a gente ficar aqui, orar, curtir, ser abençoado, participar de um louvor, ouvir uma música boa, receber uma palavra bíblica e curtir isso aqui. Uma êxtase espiritual que vai te dar uma semana mais leve. Não, a gente está aqui para a gente ser testemunha lá fora. Aquilo que acontece aqui é para dar poder para você ser testemunha de Cristo Jesus até os confins da terra. E começa no teu trabalho, começa na tua família, começa no teu esporte, no teu hobby, começa ali. Ali começam os confins da terra. O Espírito Santo não foi dado para deixar nossa vida mais confortável, mas para nos impulsionar a ser testemunha de Cristo Jesus no mundo. É para isso que nós estamos clamando que o Espírito Santo encha a nossa comunidade de fé, para que a gente possa sair desse prédio todo domingo cheio do Espírito Santo, como testemunhas vivas do agir e do manifestar de Deus na nossa vida. É isso, e essa é uma evidência do Espírito Santo. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os apóstolos não estão expressando uma coragem natural deles. Eles estão ali mostrando qual é a identidade da igreja de Jesus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não é coragem, é quem somos. A gente não deixa de falar daquilo que a gente viu e daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente experimentou e daquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. A igreja foi alcançada pelo Espírito. E ela não escolhe se vai falar ou não sobre aquilo que tem acontecido. Isso é quem a igreja é. Testemunhas vivas da luz de Cristo. Deus não acende uma luz para esconder debaixo da cama. Deus não acende a luz dele na sua vida para você ficar escondido na tua casa. Deus não brilha a luz dele sobre o seu comércio para você ficar mais confortável. Deus não derrama do Espírito Santo dele sobre as nossas celebrações para a gente se sentir melhor aqui dentro. Mas do alto receberão poder para serem minhas testemunhas até os confins da terra. Louvado seja Deus por isso. Isso é um privilégio. Isso é a nossa identidade. Isso é quem a gente é. Eu quero concluir. Eu quero recapitular com você dizendo que a maior prova do agir do Espírito Santo não está nos livros de história. A maior prova do agir do Espírito Santo não está nas histórias que estão escritas, mas está nas histórias que Deus continua escrevendo hoje através de você. A maior evidência não são os livros de história, mas é a história que continua sendo escrita. Através de você, através de mim, através dessa comunidade de fé, da Igreja Renovada de Astorga. A evidência maior do Espírito Santo é que a história continua sendo escrita. A história prova que Jesus viveu. Os manuscritos provam que a palavra de Deus ela é fiel. Os primeiros discípulos, os mártires da igreja cristã, que criam no que pregavam, é uma evidência grande do agir do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo prova hoje, prova aqui, prova agora que Jesus continua transformando vidas. É só você olhar para quem está do seu lado aí. Essa é a maior evidência de que Cristo continua vivo e de que o Espírito Santo continua agindo no nosso meio. Muitas pessoas se levantam, o Sinédrio tentou negar isso. As pessoas aí fora tentam banalizar a nossa fé, tentam te intimidar, seus familiares tentam silenciar você, o seu trabalho coloca sobre você uma pressão para que você não seja uma testemunha, mas ninguém para. Ninguém nunca conseguiu parar e ninguém nunca vai parar quando o Espírito Santo de Deus age no meio da igreja. Não tem como parar, porque a transformação que acontece é visível.
é real, é externa, é vista na sua vida. Ninguém para porque a evidência é concreta. Ele era assim e não é mais. Ele bebia e não bebe mais. Ele batia nos filhos e não bate mais. Chegava em casa de um jeito e agora fica em casa glorificando a Deus. Abençoa a sua família. Ele era um ladrão, desonesto, e agora ele é cheio do Espírito Santo, vivendo generosamente. Ninguém apaga essa evidência visível do agir do Espírito Santo. Estava caído, estava entregue para os vícios, na droga, no cigarro, e agora está livre. Quem apaga isso? Pode tentar, pode falar, pode se levantar, mas quando o Espírito de Deus age, a transformação é visível. E a obediência da igreja é firme. A gente não negocia princípio. A gente não está aqui para dizer o que a gente acha, ou o que a gente gostaria que fosse, ou quem dera fosse de tal forma. A gente está aqui para abrir as Sagradas Escrituras e dizer, é isso aqui, ó, eu vou obedecer porque é palavra de Deus para mim. Isso é evidência do Espírito Santo. Inclusive se nos levar para a morte, inclusive se nos levar para o desconforto. É a obediência que mostra o agir do Espírito Santo. E o testemunho de tudo isso é inevitável. Tem como você ser alcançado pelo Espírito Santo e ficar assim, leires, ficar assim, stand-by. Não. Aqueles que provaram do agir de Deus é uma testemunha viva e é inevitável. Você tenta falar de outra coisa, eu tento falar de outra coisa. A Tayla fala, para de falar de igreja, de coisa, converse de outra coisa. É inevitável. Você vê Deus em tudo. Quando o Espírito Santo começa a agir, você vê Deus em tudo. Eu sempre digo isso. Os meus filhos são a minha escola. Deus usa os meus filhos para falar comigo o tempo inteiro. Eu olho para os meus filhos e penso, como que Deus ainda não me matou? Porque se eu faço assim às vezes com Deus, aí eu provo do amor, né? É por causa do amor de Deus que eu ainda estou vivo e a misericórdia dele. Mas me ensina. Vê Deus em tudo. Uma brisa que bate no rosto. Um livramento. Superando alguma coisa. Aqueles que estão sendo transformados e que deixam serem agentes do Espírito Santo são testemunhas inevitáveis. Não tem para onde correr. A maior evidência do agir do Espírito Santo continua e sempre continuará sendo uma vida transformada. Fique de pé por um instante, que nós vamos orar. Nós sempre oramos depois de ministrar a palavra, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue viver. É Ele quem opera em nós o querer, o efetuar. A palavra diz, Cristo nos diz, sem mim nada podeis fazer. Então nessa oração que nós vamos fazer junto, peça para o Espírito Santo realmente aplicar essa palavra na sua vida. Peça mesmo para o Espírito Santo agir na sua vida. Peça para que você seja uma evidência concreta de que o Espírito Santo vive e age no nosso meio. É através dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Vamos orar juntos, para que essa palavra realmente surta o efeito pela qual foi ministrada, que é transformar a nossa vida. Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Obrigado, Jesus, pela tua santa palavra, que é viva, eficaz, que é capaz de penetrar a nossa alma nos lugares aonde nenhuma outra coisa pode entrar. A tua palavra, ela revela para nós os nossos maiores medos, as nossas maiores tragédias, as maiores escuridões da nossa alma recebem luz diante da tua palavra. E nessa oração, Senhor, nós estamos clamando para que o teu Santo Espírito aplique-as a nós. Pai, que o Senhor possa viver essa palavra através da nossa vida, dando força a cada um de nós, para sermos evidências concretas do agir do Espírito Santo, de uma vida transformada, Pai, de forma visível, aonde as pessoas olharão para cada um de nós, que estamos aqui nessa manhã, e dirão, o que aconteceu?
Queremos ser essa evidência de uma vida transformada. De uma vida transformada que obedece os teus preceitos, princípios e ordenanças acima de qualquer outra coisa. Que vive, Senhor, para obedecer a Tua palavra, não vive para buscar conforto, não vive, Pai, para correr atrás do vento, mas vive para obedecer os Teus mandamentos. A Tua palavra nos diz, Pai, que aqueles que Te amam são aqueles que obedecem ao Senhor. E nós estamos aqui dizendo, Senhor, Te amamos e Te obedeceremos, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor realmente use a nossa boca, Pai, para sermos testemunhas vivas nessa cidade. Pai, que nós possamos transformar vidas, porque fomos transformados pelo Senhor. E essa transformação não nos deixe silenciosos. Não nos deixa, Pai, calados, mas nos deixa sempre como testemunhas vivas, falando de um Deus que transforma hoje, porque transformou a nossa vida e tem transformado a nossa história, Senhor. Nos ajude, Pai, que a Tua palavra realmente possa ser essa semente que vai germinar, vai frutificar na nossa vida, para a glória do Teu Santo Espírito. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir a Deus pela Tua santa e bendita palavra. Amém, irmãos?